Imagina o seguinte, num mundo pós-apocalíptico, 2 indivíduos caminham lado a lado em busca de um lugar chamado Paraíso. Um deles é Haruki, um garoto que teve sua consciência mandada para o corpo de sua irmã, enquanto o outro se chama Maru, um garoto com a capacidade de estourar o coração dos devoradores de homens com seu toque místico. Os dois lidarão com infinitas dificuldades e enigmas, mas juntos seguirão em frente apesar da bizarrice que os cerca. O anime de que estamos falando é Tengoku Daimakyo. Na janela do navio, um devorador de homens se encontra, enquanto Haruki se apronta para que seja avisado aos outros passageiros do navio que a criatura lá se encontra. A criatura então ataca. Haruki tenta revidar com um tiro de energia, mas nada. A situação parece difícil. Em paralelo, vemos Kuku e Tóquio. Os dois caminham até um extremo do orfanato em que vivem. Kuku facilmente escala a parede e sobe até uma ventilação, mas Tóquio não consegue. Enquanto isso, vemos alguns adultos vigiando as crianças por meio de câmeras. Mas logo vemos que a câmera que mostra onde Tóquio está, em vez de mostrá-lo subindo para a ventilação se utilizando de um robô, mostra somente um cenário vazio. Alguém havia alterado a imagem da câmera. De qualquer forma, Tóquio chega até a ventilação e segue com Kuku. A cena é então retornada ao navio. A situação está complicada por lá. Percebendo que a janela do navio não aguentará e percebendo, em detalhes, o funcionamento da criatura, Haruki tem um plano. Quando vão para a parte de fora do navio, o devorador de homens é atraído. Enquanto os persegue, até mesmo solta uma enorme jatada de água. Maru e Haruki chegam então em uma sala com várias caixas, onde para prosseguir, precisam caminhar por cima das caixas. A criatura então pisa em uma erva verde e começa a secar, o que faz Haruki sorrir. O plano dele, desde o início, era atrair o monstro para a sala, pois sabendo que o navio transportava maconha e sabendo que a criatura precisava de umidade para se manter de pé, o mesmo soube que a maconha seca sugaria a umidade da criatura, e a situação seria resolvida. Maru se impressiona com um plano, e agora, com a criatura imóvel, o mesmo explode o coração dela. Kuku e Tóquio seguem seu caminho, chegando até uma sala onde nela há várias criaturas, as quais pelos mesmos são chamadas de bebês. Um alarme soa. Kuku consegue rapidamente pular de volta para a ventilação, mas Tóquio não consegue fazer o mesmo. Para a sorte deles, eles não estavam sendo vistos. Percebendo que o alerta não fez ninguém chegar na sala que estavam, os dois se aproveitam para fugir. Tóquio é então puxado por Kuku, mas no processo, ele deixa uma pegada na parede. A diretora do orfanato se encontra próxima a uma espécie de ser ou robô de metal ou, sei lá, essa jossa que você tá vendo aí na tela. Enfim, o nome dela é Mina. A diretora quer saber se ela sabe quem foi o invasor e onde ocorreu algo de errado. Mina diz que é incapaz de perceber algo tão minucioso como isso, falando que até mesmo o ser humano, mesmo sabendo que está doente, não saberia dizer em qual parte do corpo específico o vírus ou doença está agindo, o que acaba sendo um bom ponto. Enquanto isso, agora fora do navio, Haru e Maruki são abordados por 2 homens que estavam no navio. Os homens agradecem e oferecem dinheiro para os mesmos, mas Haruki recusa. Ele, na verdade, gostaria apenas de ter mais informações sobre o logo que está na arma que ele carrega. Um dos homens diz que o símbolo é de Mitsuba, um que fica na direção em que estão seguindo. Haruki agradece e vai na direção apontada. Chegando lá, Maru e Haruki estão buscando comida em meio a destroços. Maru encontra algo em uma mochila. O nome é Jujuba, mas os mesmos nunca viram isso antes. Juntos, fazem uma espécie de sopa de jujuba e pão, que pra eles é bem gostoso. Enquanto se preparam pra dormir, os dois caem na gargalhada, ao se lembrar o quão idiota foi o homem que achou que o símbolo da arma deles era o mesmo das lojas Mitsuba. No orfanato, Shiro está tentando se lembrar de uma foto que ele acredita que uma de suas colegas o havia mandado. Na foto, era Mimihime, e a mesma estava nua. Shiro está começando a ficar apreensivo quando pensa nisso. Ele então pega Mimihime pela mão e a leva para uma sala. O mesmo é sincero com ela, falando sobre as coisas que ele gostaria de fazer com ela, embora seja difícil para ele explicar. Ao que se pode ver, os jovens daquele orfanato estão começando a se descobrir sexualmente. Tóquio ouve isso e se sente desconfortável. Ele então caminha até Tarao, um de seus amigos que está doente. Tóquio pede para que Tarao melhore, e Tarao então puxa Tóquio para perto de si e tenta beijar ele. Tóquio corre desesperado, mas é acolhido por Kona. Tóquio é então sincero sobre como ele está assustado. Ver todos agindo estranhamente é algo novo para ele. Mas Kona o conforta, dizendo que isso é natural e que em algum momento todos se apaixonam e que algum dia até Tóquio vai querer tocar e ser tocado por alguém. Nessa conversa, Tóquio é sincero e diz que se fosse pra ser assim, ele gostaria que tal acontecimento ocorresse entre ele e Kona, que diz que também gostaria do mesmo, deixando Tóquio bem feliz. Enquanto o mesmo se encontra feliz em seu quarto, lembrando-se da conversa que teve com Kona, Tóquio é surpreendido, recebendo uma mensagem de que Tarao está em um estado grave e de que o mesmo quer falar com ele. Quando os dois são deixados a sós, Tarao se desculpa e então é sincero sobre seu estado. Ele, então,
Abrindo um dos seus olhos, diz a Tóquio para fugir, o avisando de que aquele local é perigoso. Em uma loja de arcades, Maru se encontra. O mesmo está jogando um jogo antigo, até ser cercado por um grupo de adultos que começam a o incomodar. Os mesmos fazem várias perguntas a ele, mas Maru apenas responde eles dizendo olá. Um dos homens, irritado, desliga o arcade que Maru estava jogando e o segura, fazendo Maru atacá-lo. Embora o mesmo se arrependa e decida se desculpar, só para ser golpeado enquanto se desculpa, onde seus dentes caem. Mas isso não o abala. Com um sorriso em seu rosto, o mesmo decide ir com tudo, botando todos os homens pra correr. No fim da briga, Haruki chega, ajudando Maru na luta. Sabendo que Maru não é do tipo que puxa a briga, ele o ajuda sem pensar, embora se surpreenda ao ver o dente de Maru quebrado. Após uma breve conversa, os dois partem para encontrar um local para dormir. Maru então conta a sua história. Pelo que ele sabe, o mesmo nasceu no mesmo ano da calamidade. E as primeiras lembranças dele são de quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade. Ele morava em um quarto espaçoso com várias crianças da mesma idade que ele. Mesmo que ele passasse frio e fome, aquela vida não era tão ruim, pois havia adultos que cuidavam dele. O lugar se fechou quando ele tinha 7 anos. Os adultos então levaram várias crianças para lugares diferentes, enquanto o grupo das crianças sem parentes, que era das quais ele fazia parte, tiveram que ficar em um grupo separado. O homem que liderava o grupo dele acabou sendo morto numa disputa de territórios. Maru e os outros seguiram o assassino de seu antigo líder e se tornaram capangas da gangue dele. Inclusive, Maru trabalhou com eles até recentemente. Foi então que Hiroku apareceu, uma mulher que ensinou Maru a matar os devoradores de homem, aprendendo assim a explodir o coração das criaturas com seu toque. Acontece que Maru, pela milésima vez, está contando a história a Haruki. Maru diz que não consegue se lembrar de nada mais, mas Haruki argumenta que se ele continuar contando essa história várias vezes, em algum momento ele se lembrará de algo novo. De qualquer forma, Haruki decide ir fazer compras, mas sabendo que Maru poderia ser reconhecido caso fosse com ele, decide deixá-lo no quarto. Enquanto aqueles que haviam atacado Maru conversam sobre encontrar o mesmo, Haruki se vê apreensivo, principalmente quando ele cita um tal de Ministério da Reconstrução. Ele então se lembra de Robin. O mesmo dissera que havia um grupo abduzindo pessoas que possuíam as habilidades e expertises necessárias para recriar a civilização como era antes da calamidade. Nessa lembrança, um dos amigos de Haruki se questiona se aquilo ali tinha algo a ver com os desaparecimentos que haviam ocorrido na região, embora nada pudesse ser confirmado. Lembrar desses momentos faz Haruki sorrir. Haruki então se vê orgulhoso de Maru, pensando em como ele conseguiu meter medo em vários adultos, o que é estranho para ele, pois na lógica, ele é apenas guarda-costas de Maru. Mas quando pensa em se separar do mesmo, após cumprir sua missão, ele se sente angustiado. Haruki chega em casa, e ao notar a ausência de Maru, ele fica perplexo. Maru não parece estar em lugar nenhum. Ele então se desespera, mas Maru logo aparece, vindo de um outro quarto, onde o mesmo estava vendo revistas pornográficas. Chateado, Haruki pede para que Maru nunca o faça se preocupar assim, começando a chorar de repente. Maru então abraça Haruki, o confortando, pensando sobre como a infância do mesmo deve ter sido muito difícil. Maru até mesmo fala sobre o fato dele sempre comentar sobre a história da sua infância, e que ela foi difícil, mas que a infância de Haruki foi tão difícil quanto. A cena é bonita, embora toda a dramaticidade da cena seja cortada quando Haruki diz que está sentindo algo duro, o que faz Maru se sentir envergonhado e admitir que ele estava de fato no meio de algo na outra sala, por isso o ocorrido. De qualquer forma, enquanto se preparam para dormir, Maru fala sobre uma história, uma sobre humanos criando robôs para os monitorar. Porém, com o tempo as coisas foram se tornando difíceis, intrigas ocorreram, com esses humanos matando uns aos outros, até todos morrerem. Antes de dormir, com a história em mente, os mesmos pensam se em algum lugar a civilização foi restaurada. A cena então é voltada ao orfanato, onde vemos um doutor perceber a pegada que Tóquio deixou na sala dos bebês. Vemos que no jardim do orfanato, todos estão batendo palmas ao som de uma canção, todos inocentemente esperando que a mesma faça Tarao acordar. Infelizmente, quando todos acordam, a notícia de que Tarao morreu é dada. Ele morreu na noite passada, enquanto todos dormiam. No enterro do mesmo, Tóquio pergunta a Kona se Asura havia tido a mesma doença que Tarao. Kona então se lembra de algumas cenas. A diretora, comunicando-se com Mina, pergunta se já podem cremar o corpo de Tarao. A diretora se sente culpada, pois já é a segunda criança que deixaram morrer, a primeira sendo Asura, que se suicidou. Ela fala que Asura tinha um corpo que não suportava propriamente, e de que erraram muito com ela. Enquanto caminham por um corredor, alguns dos trabalhadores do orfanato conversam sobre a doença de Tarao. Um deles diz que se em um corpo feito para cerimoniar tudo, uma doença daquelas pode se desenvolver, é possível que todos os outros no orfanato adoeçam também, o que deixa a diretora desesperada. Segundo ela, um tal de dia fatídico não pode ser alterado. Isso, enquanto Tóquio vomita em um banheiro.
o mesmo se questionando se ele também está doente. Voltando a Maru e Haruki, os dois estão com um mapa que Haruki acabou de comprar. No mapa, há vários locais onde pode haver água potável. É então que alguém aparece batendo na porta, o que preocupa os dois. Mas logo o indivíduo se revela ser alguém que estava no navio com os dois, e diz que gostaria que eles fossem seus guarda-costas, até ele chegar numa tal ordem imortal. Um grupo com um doutor que consegue deixar qualquer um imortal. Haruki se lembra imediatamente do doutor do seu passado, e logo mostra a foto do mesmo para o homem, perguntando se esse tal doutor é o mesmo da foto, embora o homem não saiba dizer, pois nunca o viu. Haruki precisa de mais informações. O homem então decide confiar nele e dar as informações que ele precisa. Ele diz que nesse local, uma cirurgia será feita, uma que transplanta órgãos de devoradores de homens em seres humanos. Aquele que tem o órgão transplantado em si se torna extremamente forte e fica imortal. Se eles topassem ser seu guarda-costas, os mesmos teriam que proteger o homem e a bolsa que ele carrega. Ele então abre a bolsa e mostra um frasco no qual deveria ter um órgão de um devorador de homens, embora tenha somente algo que se assemelha muito mais a uma diarreia. E é aquela diarreia das brabas, tá? O homem então fica bem triste, já que o órgão acabou apodrecendo com o tempo. Mas Haruki o conforta e oferece a ele dinheiro. Esse que comprará informação sobre a localização dessa tal ordem imortal. Enquanto isso, no orfanato, um homem vai até a diretora e fala a ela que Tarao foi cremado, mas de que algo estranho ocorreu. Ele então a leva apressadamente para uma sala, na qual se encontra uma espécie de objeto estranho, orgânico. Mais uma vez, um episódio se encerra cheio de mistérios. E junto ao episódio, o vídeo também se encerra. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E claro, não se esquece de clicar no vídeo aí na tela. Obrigado por assistir e antes de ir até a próxima, eu queria também agradecer pelos 1000 inscritos. Vocês realmente deram um grande apoio e em pouco tempo esse canal cresceu muito mais do que esperado. Muito obrigado a todos vocês. E até a próxima!